Bom, vamos lá. É, Terceira parte dessa nossa primeira semana de aula. Continuo seguindo o croquis, a base que eu coloquei ali à disposição de vocês. E o item 4 é fontes históricas. O que são fontes históricas? Tudo que me permite compreender o passado. Só se lembrem, a história é uma disciplina que estuda a humanidade. Para nós historiadores, o que nos interessa é o passado humano e tudo que tenha relação com o passado humano. Agora, a história dos dinossauros não interessa aos historiadores. Até porque quando nós surgimos, quando nossos antepassados surgiram, os dinossauros já tinham sido extintos. Aquele continente único que era chamado de Pangeia, que depois acabou se dividindo e formando os continentes, aquilo interessa para a história? Para a história não. Porque quando houve a Pangeia, a humanidade não tinha surgido ainda. Né? A questão da evolução dos animais. Não, o que nos interessa é a evolução de um animal que é o Homo, o hominídeo. O historiador ele analisa a história da humanidade, é isso que nos interessa, e tudo que se relaciona à humanidade. Bom, é, toda e qualquer coisa que me permita compreender o passado é uma fonte histórica. Então, por exemplo, ânforas que eu ache em escavações na Grécia ou em Roma e que revelem que se tomava vinho mais ou menos numa determinada região, ou se tomava mais vinho tinto ou mais vinho branco. Isso é uma fonte histórica. O que mais são fontes históricas? Tratados sobre vinho, né? São fontes históricas porque me permitem compreender tentativas de regulamentação. Na aula que nós tivemos esta semana, que até infelizmente eu tive que sair no meio, da Confraria do Vinho. Confraria do Vinho. O professor começou fazendo um breve relato sobre as confrarias. O que se pode usar, por exemplo, se o professor quisesse fazer uma análise da história das confrarias? Tem até uma pergunta que foi feita e eu quero ver se busco estudar para tentar decifrar. A partir de quando mulheres passaram a ser aceitas em confrarias? Eu achei aquela pergunta sensacional, né? O professor não soube responder e eu também não sei. Teria que fazer um estudo e vou ver se consigo descobrir a partir de quando as mulheres passaram a frequentar confrarias, que eram eminentemente masculinas. Para mim analisar confrarias, eu posso achar, por exemplo, cartas que falem de confrarias, portanto, cartas são fontes históricas. Eu posso achar. O que mais? É, é, Paredes onde tivesse ali paredes que estavam. Prédios que estavam tapados e que foram descobertos. Cidades hoje são encontradas por arqueólogos. Eu posso achar uma parede lá escrito confraria. Eu tenho uma fonte histórica ali. Portanto, prédios são fontes históricas. Cartas, jornais, revistas, tudo isso são fontes históricas. Livros são fontes históricas. Relatos orais são fontes históricas. Eu cito um outro exemplo. Eu tenho um colega, cara que eu gosto demais, mas infelizmente ele tem uma vida atribulada, eu também, e os compromissos acabaram fazendo com que eu parasse de conversar com ele, mas eu gosto muito, que é o Bruno Blois. O Bruno, ele é um excelente professor de dança, aqui de Pelotas, o Bruno. Excelente, agora, se eu não me engano, estava fazendo doutorado. O mestrado eu sei que ele acabou. Eu não me lembro se ele estava no doutorado. Mas o Bruno, o que ele estudou no mestrado dele? No mestrado, o Bruno estudou as danças do século XIX, se eu não me engano, do século XIX. Ou seja, o Bruno ele estudou o passado das cortes europeias através da dança. Porque a dança revela os valores de uma sociedade. Portanto, a dança é uma fonte histórica. Eu posso estudar sobre as humanidades através das danças. Se eu não me engano, o Bruno também estava estudando a questão das vestimentas da corte. Ou seja, através das vestimentas, eu também posso analisar o passado. Portanto, a roupa é fonte histórica. A comida, como os nossos hábitos alimentares foram mudando ao longo do tempo, fonte histórica. Os talheres, como nós usamos talheres, os talheres são fontes históricas, porque nos permitem compreender valores do passado. Toda e qualquer coisa que nos permita elucidar o passado é uma fonte histórica. As fontes podem ser escritas e não escritas. Quais são fontes escritas sobre o vinho? Por exemplo, a história do vinho, fontes históricas escritas. Livros, jornais que mencionem hábitos de vinho, anúncios de jornais e de revistas em que se tem ali a venda do vinho, registros policiais que se relatem, por exemplo, casos de beberagem, né, associados ao vinho. São fontes para me analisar os hábitos de consumo de vinho de uma determinada região.
tratados sobre o vinho, leis que tentam regulamentar a produção e o consumo de vinho. Isso tudo são fontes históricas escritas sobre o vinho. O que são fontes históricas não escritas? Ânforas, rolhas, garrafas, restos da uva amassada, né? Restos de processos de fermentação, barricas de carvalho. Isso tudo são fontes históricas não escritas, que me permitem compreender diferentes processos de envelhecimento do vinho ou diferentes processos da própria produção do vinho, né? Isso são fontes históricas não escritas. O que são fontes primárias e fontes históricas secundárias? Fontes históricas primárias são fontes produzidas na época que eu estou estudando. Então, por exemplo, se eu estou estudando a introdução do vinho na região de Mendoza, na Argentina. Se eu achar cartas escritas pelos jesuítas que levaram o vinho para lá nos séculos 16, 17, isso é uma fonte histórica primária, porque quem está nos contando sobre o passado é quem estava vivendo aquele passado. Agora, se eu fizer um livro contando a história do vinho na região de Mendoza, na Argentina, eu não vivi. Eu estou me baseando em fontes primárias, estou me baseando nas cartas dos jesuítas, por exemplo, para fazer uma fonte histórica secundária, porque eu não vivi aquela região. Esse livro que eu mostrei para vocês, isso aqui é uma fonte histórica secundária, porque ele está falando sobre o passado do vinho, mas ele não viveu o passado do vinho. Essa é a diferença entre fontes primárias e fontes secundárias.